Bem, nós somos Fátima e Mayra, nós somos do Polo de Três Itilhas. Nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Nós fizemos um recorte, até porque o tema ele é bastante amplo, então nós vamos falar sobre a inclusão que exclui aquilo que a gente observou das leituras que a gente realizou e também de uma visita que a gente fez na escola, observando os alunos e as diferenças que tem dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Então, assim, nós traçamos dois objetivos principais para nortear o nosso trabalho. O primeiro objetivo, então, é entender o que é a inclusão escolar, de acordo com as teorias e as leis que a amparam, e o outro objetivo foi traçar um paralelo entre essa teoria, essas leituras que a gente realizou e como que está acontecendo essa prática de inclusão nas escolas, com o propósito de identificar se esse processo de inclusão realmente acontece de acordo com as leis prevêem. Nós trouxemos aí uma frase, então, especiais, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no seu direito de voar, que está aí já a respeito da inclusão. Tá? Então, tanto a LDB quanto a Declaração de Salamanca, quanto todas as leis que falam de inclusão, o que a gente pode observar é que a inclusão nada mais é do que a aceitação do outro no mesmo espaço e aceitar esse outro como sujeito. Ele também faz parte, com cada um com suas diferenças. E o bom é que nessa inclusão essas diferenças se somam. E somando, elas vão ampliar os conhecimentos de quem, numa sala de aula, vai ampliar o conhecimento daqueles que estão envolvidos. Na LDB 93/94 de 96, vem explicando que a inclusão é um processo em que a gente pensa numa educação para todos. Então, não pensar inclusão com educação especial. Uma coisa não tem, uma coisa não é que não tem nada a ver com a outra, mas elas são diferentes, porque a inclusão é toda uma educação voltada para todos, para atingir todas as diferenças. E a educação especial é uma modalidade dentro do ensino regular, mas que também faz parte de uma educação que precisa ser entendida como uma educação inclusiva. Que, aliás, hoje se pensa educação inclusiva somente para aqueles que possuem alguma necessidade especial. O que na verdade é incoerente. Educação inclusiva de todos, valorizar todas as diferenças, seja de classe social, de etnia e tantas outras diferenças que a gente consegue observar na sala de aula. Então, assim, Vygotsky, falando a respeito dessa inclusão, ele fala da importância da interação. Então, se as diferenças somam os conhecimentos, então precisa ter essa interação com o meio, com os sujeitos que compõem esse meio, para gerar toda a inclusão. Tá? Então, a Declaração de Salamanca aqui regulamenta a questão do atendimento especializado para a modalidade de educação especial sobre um olhar de inclusão no ensino regular. Então, são leis que amparam a educação especial, porque a educação inclusiva está na educação para todos. Transformar essa educação, somar essa educação para todos. A gente trouxe essa tirinha, na verdade, uma imagem, para mostrar a diferença também de se pensar igualdade e justiça, que é uma das coisas que a educação inclusiva preza ou... Então, assim, o que é a igualdade? Olha, vocês podem observar que o caixote foi distribuído de igual maneira para cada um. Só que isso não significou justiça, porque teve um que não conseguiu ver nada. A inclusão também é isso. Não significa que igualdade vai dar o mesmo direito a todos. Nós precisamos
praticar esse ato com justiça, analisar se aquela igualdade que foi aplicada foi suficiente para atingir os objetivos. No âmbito escolar também a gente pode ver que o trabalho pedagógico que muitos professores desenvolvem em sala de aula, considerando essas diferenças, né? Então, não tem como o professor olhar com homogeneidade todos os seus alunos, né? Querendo ou não, dependendo do tipo de diferença, todos desenvolvem um tipo de diferença. Então, para trabalhar em sala de aula, é preciso o professor ter esse olhar apurado para tentar neutralizar isso na sala para poder trabalhar. E é difícil, porque o professor tem que conhecer todos os seus alunos, né? E numa turma grande, às vezes isso nem o professor consegue fazer. Então, até na hora de avaliar, na hora de trabalhar com a turma, é preciso ter esse senso de justiça que é muito difícil, né? E levar em consideração essas diferenças para poder trabalhar na sala de aula é complicado, mas não é impossível, né? Então, o professor também, ele tenta fazer o seu trabalho e tenta neutralizar isso em sala de aula para que todos sintam-se incluídos, né? Se caso ele não conseguir fazer isso, até ele pode estar sujeito a estar excluído da turma, né, de uma forma ou de outra. Então, a inclusão, como a Fátima colocou, a inclusão é olhar para que todos se sintam incluídos no espaço, né? Não só no espaço, no âmbito escolar, mas também na sociedade. Em todos os sentidos, o sujeito, com uma diferença maior ou menor, né, ele tem que ser olhado da mesma forma e também ele tem que se sentir inserido na sociedade, ocupar o seu lugar na sociedade, mesmo que com diferenças ou não. Então agora sim, a Mayra vai falar um pouquinho por que a gente verificou ou verifica ainda que essa inclusão tão almejada pela LDB, pelos grandes estudiosos e pelo bem da nossa educação, ela ainda não está sendo entendida e não está sendo praticada enquanto inclusão. Por isso o título também do nosso trabalho, a inclusão que exclui. Então a Mayra vai falar agora um pouquinho a respeito de como a gente vivenciou isso na nossa prática. Então, para fazer essa relação de teoria e prática, a gente fez um trabalho de campo, né? Colheu o nosso material para poder fazer essa relação. E a gente pôde fazer entrevista, né, numa escola daqui de Três Itigas, escola municipal. Conversamos com a direção e com uma professora que a gente até pôde assistir a 2 aulas dessa professora para ver como que é trabalhar num espaço onde existem tantas diferenças. E essa mesma professora, ela tem 2 alunos que são diagnosticados com limitações. Então, a gente também queria ver a interação, né, de toda a turma com o professor e a relação entre os próprios alunos, né? E o que a gente conversou com a diretora foi que ela passou para a gente que na escola, todos esses alunos que têm diagnósticos de ter alguma limitação, alguma deficiência, né, todos, a partir do que ela falou para a gente, todos estão inseridos no espaço escolar. A maioria tem professor, segundo professor, né, acompanhando, e que eles desenvolvem as atividades tendo a acompanhar a turma dentro das limitações deles, e que nem ela e nem a professora que a gente conversou, eles têm uma formação para isso e que eles leram muito, né, para poder desenvolver as atividades, e que também toda a gestão escolar ali desenvolve um trabalho e também essa parte de estar dentro da lei e tudo, né? Eles têm feito tudo dentro da lei. Mas o que a gente pode constatar, né, que ainda existe uma concepção na escola de integrar o aluno, integração e não de inclusão. Que como a inclusão é para todos, a gente percebe que para eles inclusão
é pegar esses alunos que têm alguma limitação e colocar dentro da sala de aula e ter acompanhamento de um segundo professor. E a professora que a gente conversou, ela nos disse que ela tenta adaptar o conteúdo tanto para esses alunos, né, que tem 2 alunos que têm limitações, né, são diagnosticados, e também tenta adaptar para o resto da turma, né, o conteúdo, mas de uma forma que não dê tanta diferença para que eles não se sintam nem de um lado nem de outro excluídos, né. Então é essa visão que a gente vê que o professor dentro da sala de aula, que a direção também tem, de que inclusão é aqueles alunos que têm alguma limitação estar dentro do espaço escolar. Mas na realidade, todos os alunos têm diferenças, né? Todos os alunos, e a professora tem que trabalhar isso dentro da sala de aula. Ela tem que dar atenção para esse, para aquele outro, porque as diferenças é que nos tornam iguais, né? Então, e ela, querendo ou não, às vezes ela se vê meio que perdida, porque ela tenta neutralizar isso. Ela não é formada nessa área, tem a segunda professora, mas ela vê que o trabalho não é fácil. E de uma forma ou de outra, ela quer que aconteça a interação entre os seus alunos, mesmo que a turma são 23 alunos, então fica também difícil você saber individualmente o que cada um almeja para poder direcionar o seu trabalho em sala de aula e que ela consiga atingir os seus objetivos. Então, o que a gente pode constatar é isso, que tanto a professora quanto a direção ainda tem essa concepção que trabalhar a inclusão é só destinado a esses alunos que têm alguma deficiência, alguma limitação. E não, a gente sabe que a inclusão é para todos na sociedade, inclusive para a própria professora, porque é trabalhar com as diferenças, né? Então fica complicado também que ela faça um trabalho que tenha interação desses alunos. Ela até comentou com a gente que é difícil, a gente também percebeu que esses alunos eles não interagem, né, quase com a turma. E muitas vezes esses alunos que estão em sala de aula também são alunos que eles até conseguem acompanhar a turma, né? Nessa escola a gente não viu alunos tipo cadeirantes, até porque a acessibilidade também é um fator que exclui, né? Então a gente não vê aluno, até a gente não viu, né? Não tem aluno com problema, digamos, de lesão cerebral, alguma coisa assim um pouco mais uma diferença um pouco maior, né, que tenha que ter um olhar mais apurado. Então a gente não viu o aluno assim. E a inclusão é para todos, inclusive esses alunos teriam que estar no espaço escolar, né, para ser trabalhados. E hoje a realidade é essa, que nas escolas os alunos que frequentam uma sala de aula, geralmente é aqueles que conseguem até fazer alguma coisa, sabe? Acompanhar o que a professora passa. E quando não seria isso. Então a gente vê que a concepção da escola, né, ou até do profissional que está atendendo as crianças ali, essas diferenças, é disso, é que inclusão é você trabalhar aqueles que têm uma necessidade a mais, né, quando na verdade todos necessitam desse olhar. A Mayra falou a respeito dos cadeirantes, que eles são, de certa forma, excluídos. Na verdade, os cadeirantes e os com deficiência visual sofrem muito com isso, porque a escola não está preparada fisicamente para atendê-los. Então, tanto na escola que a gente observou, quanto nas outras que a gente tem acesso, poucas são as escolas que têm acessibilidade, que fazem com que esse aluno possa se locomover livremente e se sentir parte dessa escola. Então, por isso que a escola, de certa forma, não está incluindo, ela está agregando. Mas a inclusão, se tivesse mesmo a inclusão, se tivesse se pensado nisso, teria acessibilidade, os livros, teriam mais livros em braille para se fazer a leitura, as máquinas para que eles pudessem produzir individualmente, banheiros acessíveis. Então, necessita de toda uma infraestrutura que a escola ainda
não está preparada, está caminhando, ainda muito se discute a inclusão, mas ainda fica no âmbito das ideias. Praticar ainda está um pouco difícil. Também o que a gente pode assim, dizer que, paralelo a isso que a gente pôde observar e que a gente conseguiu entender por inclusão, né, o que seria inclusão, é que para desenvolver essas potencialidades individuais de cada aluno, né, a escola ela deve ter uma prática pedagógica, adaptar uma prática pedagógica que, na realidade, possa abranger todos os alunos, cada um desenvolver suas potencialidades dentro das suas limitações. Não importa o grau de diferença e de limitação que essa pessoa tenha, né? E para isso também é preciso que a parte gestora, no caso, ela ressignifique suas funções políticas, sociais, pedagógicas, para poder adequar nos espaços físicos, né, melhorando os recursos materiais até das pessoas, das ações desses docentes, dessas pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento dos alunos. Então, a gente acredita que incluir seria isso, né? Tentar desenvolver num ambiente as potencialidades das pessoas, dando o ensino, aprendizagem de qualidade, e que essas diferenças não façam com que nenhuma das partes se sintam excluídas. Quanto à avaliação, também, o professor deveria levar em conta as individualidades do aluno, né, com deficiência, e mesmo as individualidades daqueles alunos que são tidos como normais dentro da sala de aula. E para isso é preciso que o professor conheça a turma, né? Então, como a gente colocou antes, uma turma grande, é difícil o professor saber quais as necessidades de todos os alunos, né? Mas então os critérios seriam isso, tentar levar em conta as individualidades e partir das condições que cada aluno pode desenvolver, as condições próprias de cada aluno, né? Porque caso contrário ele não fizer isso, ele acaba excluindo esse aluno, né? Ele tem uma prática excludente ou uma avaliação que exclui, se ele não partir dessa forma. Nós vamos agora mostrar um videozinho para finalizar sobre a inclusão.
partir desse vídeo a gente vê que uma das coisas também que a relação das pessoas, né? A gente tem que tentar ver, principalmente o professor na sala de aula, como eu falei, tentar neutralizar essas diferenças e fazer com que as coisas sejam normais, que as diferenças são normais, né? É o que nos faz iguais. Então, esse vídeo também nos faz refletir sobre o nosso trabalho em sala de aula, né? Com essas diferenças e que se pense que inclusão é para todos, é algo que todos devem alcançar, né? Que todos são diferentes. Era isso. Obrigada.